E o anúncio da substituição do senador Jaime Campos, do DEM, por Rogério Salles, do PSDB, não agradou a deputada estadual Luciane Bezerra, do PSB. Ela anunciou ontem a desistência da segunda suplência da vaga ao Senado e também deixou a coordenação da campanha de Pedro Taques na região de Juara por falta de estrutura. E ela é a nossa entrevistada agora no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Deputada, a coligação do senador Pedro Taques diz que, com a entrada de Rogério Salles para disputar o Senado, eles estão dizendo que agora tem unidade. A senhora parece que no jornal A Gazeta hoje disse outra coisa. Disse que agora tem laranja. É Na isso? verdade, são palavras, né, que colocam. Foi me perguntado, paralelo a uma entrevista que eu estava dando junto com a jornalista e também estava acontecendo do outro lado a coletiva, me perguntou sobre esse espaço e aí eu falei que eu tinha condições suficientes para disputar, tanto é que viabilizei esse espaço, mas o grupo escolheu outro nome. Então, a gente está dentro desse projeto para apoiar e fazer que ele seja vitorioso. Mas, paralelo a isso, ela falou para mim, Luciane, acabaram de falar que a senhora estava pleiteando uma vaga que nunca foi da senhora. Falei, bom, então se é desse jeito, eu não participei das reuniões, não sei os critérios que foram colocados na mesa para escolher o novo nome. Diante disso que você está me falando, eu só tenho a dizer o seguinte, que realmente o meu nome então nunca foi cotado, por quê? Se eu entrasse na disputa, ia ser para competir com igualdade de proposta com qualquer outro candidato das outras coligações. Agora, eu não me presto a serviço de tampão e nem de laranja. Então, a minha declaração foi essa, que se a deputada Luciane... Rogério Salles isso? Não conheço o Rogério a esse ponto. Tem respeito pela história de vida dele, mas eu não sei hoje o que o Rogério agrega nesse projeto. A gente sabe que foi escolhido dentro de um grupo e eu gostando ou não, eu tendo mágoa ou não, nós temos que pensar num projeto muito maior, que é o projeto de mudança do Mato Grosso. E eu tenho certeza, como eu participei da elaboração desse projeto, eu tenho certeza que Pedro Taques é o melhor para o Mato Grosso e vou apoiar, vou votar, tanto nele quanto no meu esposo, Oscar Bezerra, para deputado estadual, no nosso presidente da República, Eduardo Campos. A senhora falou em mágoa, existe alguma mágoa em relação ao Mauro Mendes? Porque a senhora chegou a abrir mão de uma possibilidade de candidatura a deputada federal até para beneficiar o Fábio Garcia. E ele, pelo visto, não apoiou o nome da senhora para essa outra vaga. Na verdade, o que eu não gosto é feito as coisas nas escuras. Eu acho que política é feita também de lealdade. Pode ser isso, achar que eu sou quadrada, mas eu ainda acredito que política se faz com lealdade. Quando eu abri mão da vaga para concorrer, né, a deputada federal, foi na ilusão de que o meu nome seria cogitado e trabalhado e defendido para uma vice-governadora. Quando eu me deparei com a situação, eu vi que eu nunca ia conseguir a vice-governadoria, porque ela não foi partidária, ela foi segmentada pelo agronegócio. Então, com isso, eu falei, em nenhum momento eu vou ser uma peça de atrapalho nesse grupo. Eu vou para suplente. E primeiro e segundo, sendo suplente do Jaime Campos, sendo suplente também do Marcelo Maluf, duas pessoas extraordinárias, eu estava no grupo para ajudar. A partir do momento que Jaime desistiu, criou-se uma janela. Por que não a deputada Luciane não ser a pessoa escolhida? Eu comecei a construir isso com outros partidos, inclusive dentro do meu partido. Deputada, dentro disso que a senhora está colocando, só acrescentar o seguinte, o eleitorado ele é composto na maioria por mulheres. 52. A senhora representaria as mulheres nessa chapa. A senhora representa politicamente uma região e na região que a senhora representa, a senhora é rival, muito provavelmente, do principal adversário do senador Pedro Taques, que é o deputado José Rio. Colocado isso, a senhora também disse agora há pouco aqui que a senhora não gosta de daquilo que é feito às escuras. Sim. E que preserva muito a lealdade. Isso vale para o prefeito Mauro Mendes, que não defendeu o nome da senhora como a senhora gostaria que ele tivesse defendido? Eu acredito que o PSB perdeu muito com isso. O prefeito, o nosso presidente, Mauro Mendes, do partido, ele
até onde eu sei, porque eu quero deixar bem claro, eu não participei de reuniões da cúpula, não sei os critérios que foram escolhidos, que foram colocados na mesa para escolher o nome. Então, eu estou falando que até onde chegou a mim. E tudo que eu fiquei sabendo, a grande maioria foi pela imprensa. E então, eu acredito que o PSB perdeu uma oportunidade de ter um palanque para Eduardo Campos no Mato Grosso. E dentro disso, eu acredito que o PSDB fez o dever de casa melhor que o PSB. Teve deslealdade com a senhora? Eu acredito que não foram desleal. Eu só acredito que não deram respeito necessário ao meu trabalho, ao meu mandato, ao nome, a uma história política que eu tenho. E aqui eu queria deixar bem claro, quando você falou, Lúcio, estão falando que eu saí fora do barco de Pedro Taques. Não, quero deixar bem claro, eu entreguei a coordenação, porque eu entendo que a coordenação tem que ser alguém de confiança deles. Como eu não fui uma pessoa que participei das reuniões, me excluíram desse processo, automaticamente que substitua lá, porque a coordenação é uma responsabilidade muito grande, principalmente na região noroeste, que é a região onde o deputado Riva nasceu politicamente. Então, dentro disso, eu estou dentro do processo, vou apoiar, vou votar em Pedro Taques, porque eu acredito que é o melhor para o Mato Grosso. Em nenhum momento eu abandonei o barco, em nenhum momento eu vou apoiar qualquer outro candidato que não seja Pedro Taques. Deixar bem claro, principalmente a minha região, que hoje assiste vocês lá, e é um recado a todos. Mas qual que é a responsabilidade do candidato Pedro Taques diante de tudo isso que está acontecendo? Ele está sendo um bom líder porque a confusão está interna, as pessoas percebem isso, uma incerteza de repente às vezes. Na verdade, eu acredito que quando a gente começou a se perder nesse processo, foi quando as reuniões começaram a ser mais fechadas, as portas fechadas. Quando o movimento Mato Grosso Muito Mais existiu, eu sou um fruto dele, como o Pedro Taques também é, a gente discutia as nossas diretrizes, tudo entre amigos, numa conversa leal. Agora eu estou vendo que as reuniões estão sendo fechadas, por poucos decidindo, e eu acredito que hoje o senador Pedro Taques está refém dessa situação. Não vou dizer que ele não é um líder, eu acredito sim no posicionamento dele, na liderança dele como político. Refém dos outros líderes. Refém de uma cúpula pequena, aonde se você conversa com vários segmentos políticos, partidos, é muito difícil você errar, tomar uma decisão errada, até mesmo porque a grande maioria vence. Agora, tomando uma decisão em 3, 4, 2, eu acho que aí o erro de errar é muito grande. E a senhora falou também que se fosse candidata ao Senado, a senhora iria entrar para competir. Será que não foi esse o problema? Podem ter ficado com receio da senhora incomodar o candidato ao Senado, Wellington Fagundes, que apesar de ser da situação, tem muitos defensores dentro da chapa da oposição? Eu acredito que o que esse grupo nosso tem que começar a pensar é no futuro. Nós não podemos viver de passado. PR não nos pertence mais, PR não é desse grupo. Nós temos que pensar no futuro. E dentro disso, se a Luciane ia incomodar os outros candidatos? Ia. Eu tenho potencial, eu sou a imagem do que o povo está indo às ruas pedindo o novo, principalmente para Senado. Mostrei no Legislativo que sou imbatível, eu acho que isso no Senado seria muito bom, a imagem da mulher imbatível defendendo o Mato Grosso. Se houve medo, se houve interesses, aí eu já começo a acreditar no velho ditado. Diz que na política não existe lealdade, existe interesses. Então, se isso for verdade, pode ser um dos motivos, mas eu não posso afirmar porque eu não participei. Então, eu não sei, até hoje eu não sei o porquê que o nome da deputada Luciane não chegou nem a ser ouvida entre o grupo das minhas qualidades, porque uma delas seria voto, regionalização, seria trabalho político, uma história política, seria estrutura financeira para a campanha. Tudo isso eu estava já fazendo e eu tinha construído para colocar o meu nome. Eu não sou irresponsável. E dentro disso, agora eu vou ajudar, mas existe mágoa interna. Mas isso passa, com o tempo a gente cicatriza. Agora, o projeto maior, que é o futuro do Mato Grosso, a mudança de Mato Grosso, eu não posso ser hipócrita em dizer que hoje esses outros candidatos que aí estão vão fazer essa mudança. Eu acredito na mudança só no senador Pedro Taques que irá fazer. A senhora já confirmou o apoio a ele, mas as lideranças da sua base ali na região estão livres para caminhar? Vocês deixaram bem claro com quem eles quiserem? Não, isso aí foi uma declaração que a imprensa colocou, que foi palavras do Oscar, não teve isso em nenhum momento. Nós estamos entrando em contato com todos. Às vezes, porque eu entreguei a coordenação da majoritária, pode ser que alguém tenha entendido errado. Mas a coordenação da majoritária era uma, a coordenação de Oscar Bezerra era outra, era separado.
Portanto, é porque a majoritária tem vários candidatos na região. Eu não ia usar a majoritária só para beneficiar o Oscar Bezerra. Então, as lideranças nossas mesmo, elas estão firmes com a gente, aonde o Luciano e o Oscar Bezerra for, eles estão juntos. E sabe na região que o melhor para o Mato Grosso é Pedro Táxi, para dar um choque de gestão e aí a nossa região ser mais bem representada, vamos dizer assim. Deputada, há uns 4, 5 dias atrás, quando teve aquele episódio dos vereadores que deixaram a base do Pedro Táxi para seguir em direção ao deputado José Riva, o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, chegou a dar entrevistas na imprensa e utilizou o termo expurgo. Isso vale só para aquele caso ou vale para outros casos também? Na verdade, Lúcio, eu acho que isso não vale para caso nenhum. Eu acho que a gente tem que ter respeito, acima de tudo, ao ser humano. Eu não estou falando político, hoje a classe política ela está mal vista aos olhos da população, mas a gente não pode generalizar. O ser humano hoje tem o seu valor, então eu acredito que foi uma declaração infeliz do Pivetta, às vezes numa emoção, na hora não soube se expressar, mas isso não cabe a ninguém. Muito menos a qualquer um que entrou e saiu ou teve a sua opção. Nós temos livre-arbítrio e esse livre-arbítrio ele tem que ser respeitado, no mínimo respeitado. Você pode não entender, não aceitar, mas tem que ser respeitado. Mas ele falava em compra. Para você falar, você tem que ter prova. Tem que ter prova. Tem que ter prova. Doutora, uma última pergunta. Quando que a senhora deve decidir se aceita ou não aceita a vaga deputada federal? Ontem foi feito esse convite a mim. Confesso que eu já me estruturei uma vez para ser deputada, até o meu nome apareceu muito bem nas pesquisas, na espontânea. Eu tinha grande chance de concorrer com uma chance de vitória no meu grupo. Hoje eu confesso que eu perdi espaço, então eu tenho que ser bem analisado, vou conversar com minha família, o meu grupo político, a minha base aliada, porque eu cheguei onde cheguei com essas pessoas me dando suporte, me dando esse alicerce, então eu não vou tomar decisão sozinha. Uma coisa eu sei, se eu tiver viabilidade econômica, estrutural e política para ser deputada federal, eu vou encarar esse desafio sim, porque eu não fujo de desafios. Agora, servir de trampolim, servir de escada para colocar colegas, aí me desculpa, a minha parcela de doação partidária, de grupo, eu já fiz e não faço mais. Sou uma guerreira para trabalhar, mas de escada não servo. E deslealdade, jamais? Comigo, não. Eu não aceito ser desleal e não aceito que sejam comigo também. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Ivana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada.